Olá, professor! Bem-vindo a mais uma videoaula do programa MAPA, Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação. Hoje vamos ver como orientar a turma para fazer um croquis. Aliás, você sabe o que é e para que serve um croquis? No item E do capítulo 3 do livro do professor, você pode ver que croquis vem do francês e significa rascunho. Na escola, a gente usa o croquis para fazer um desenho esquemático de um determinado espaço. Ele parece mesmo um desenho, porque é feito à mão, mas em geografia ele se aproxima dos mapas, porque segue algumas regras, como ter título e legenda. Hoje eu vou fazer um croquis de uma foto aérea do Atlas de Bebedouro, município do interior de São Paulo. Para essa aula, você vai precisar de papel vegetal, papel sulfite, clipes, esquadro, lapiseira de ponta fina, lápis de cor e borracha branca. Primeira etapa: escolha da imagem. A primeira coisa que você deve determinar é o objetivo de criar o croquis. Daí vem a escolha da imagem. Por exemplo, se você quer fazer com que o aluno compreenda o que é o croquis, uma imagem oblíqua ou horizontal de uma praia em um centro urbano é uma boa escolha. Afinal, com poucos traços, o aluno consegue delimitar as formas naturais e construídas pelo homem. No nosso caso, além disso, o objetivo é também criar uma representação cartográfica dos tipos de uso do solo. Por isso, a escolha de uma imagem vertical. Segunda etapa: explicar o plano de aula. Os alunos participam melhor da aula quando conhecem todas as suas etapas e objetivos. Com isso, você pode dividir a turma em pequenos grupos, o que estimula a produção autônoma dos alunos e te permite ter uma aproximação maior com cada um deles. Escreva na lousa, passo a passo, o que vai ser visto e tenha sempre em mãos modelos e exemplos do que eles deverão produzir. Ainda na lousa, você pode escrever cada etapa de cada exercício, mostrando para eles como que eles devem proceder. Terceira etapa: observar a fotografia e identificar formas. Convide a turma para observar os detalhes da imagem. Eles devem listar tudo que é possível identificar livremente. Nessa imagem é possível, por exemplo, ver elementos como árvores, casas, ruas, estradas, avenidas, rotatória, praças, áreas verdes, aviões, e aqui no caso trata-se de um museu, o Museu do Avião. Lago, córrego, galpões, linha de trem, quadras esportivas, piscina, ginásio, carros, grama, prédios, o que você vai notar pela sombra que faz ao redor da edificação. Quarta etapa: agrupar as formas para criar as classes da legenda. Nessa etapa, os alunos devem listar e agrupar em classes todas as formas identificadas anteriormente. Eles vão escolher as classes que serão mostradas na legenda. Aqui, por exemplo, árvore e grama vira vegetação. Lago e córrego são chamados de hidrografia. Prédios, casas e galpões entram na classe edificações. Ruas e avenidas viram vias asfaltadas. E, por fim, linha de trem vira ferrovia. Esse é um croquis bem simples, mas quanto mais detalhada as classes de uso do solo, melhor. Quinta etapa: esboçar a legenda. Bem, então o primeiro passo, uma vez que a gente já listou todas as formas, é agora saber que tipo de variável que a gente vai trabalhar para construir a legenda. No caso, a gente identificou formas construídas e naturais dessa paisagem de Bebedouro. Essas variáveis são variáveis de qualidade, então é uma informação qualitativa, não é ordenada nem quantitativa. Para isso a gente escolhe cores muito diferentes, representada por linhas e traços, e algumas texturas para marcar essas diferenças, não pode ter gradação, então as cores têm que ser bem diferentes entre si. Vamos fazer aqui então o esboço da legenda. A gente agrupou em 5 classes. A gente faz o esboço para depois poder traçar o croquis sem erro.
Então, a primeira vai ser hidrografia. O segundo é vegetação. O terceiro, edificações. O quarto, vias asfaltadas. E o quinto é ferrovia. Então, a gente tem essas variáveis para utilizar. A gente pode variar, não precisa colorir tudo igual. Então, a gente pode fazer assim. Hidrografia, ao invés de pintar todo quadradinho, a gente pode fazer pontinhos. Pontinhos azuis. Existe uma convenção cartográfica, uma regra de representar a água em azul, né? Vegetação, vamos usar o verde mesmo. E uma dica importante para colorir é começar sempre pintando pelas bordas e depois pintar o quadrado sempre numa única direção. Aqui é como a gente não deve fazer, mudar a direção do traço, né? A gente não deve fazer assim, mas manter sempre a mesma direção. Edificações, para usar outra textura e simplificar o processo de pintura, vamos fazer linhas, né, diagonais, ou poderiam ser paralelas. Vias asfaltadas, para efeito de simplificação, vai ficar em branco, a gente não vai mexer. E ferrovia, a gente pode fazer simplesmente um traço marrom acompanhando a mesma. Sexta etapa: desenhar o croquis. Eu coloquei essa sulfite aqui porque eu não quis fazer o croquis da área inteira. Eu recortei um pedaço que eu vou trabalhar e vou inclusive deixar o papel aqui para ele ser meu apoio, para não borrar o desenho e para delimitar a área do croquis. A primeira providência, então, é fazer a moldura do croquis a lápis. Feita a moldura, a gente começa a contornar as formas para demarcar essa classe de formas que a gente já listou anteriormente. Então agora o croquis, os traços básicos do croquis já está tudo pronto, né? Agora a gente vai construir a legenda utilizando o esquadro. Se não tiver o esquadro, faz com régua, mas o esquadro permite desenhar muito precisamente a legenda sem entortar. Então a gente mantém eles bem paralelos a alguma reta já estabelecida e vai deslizar para traçar cada quadradinho. Com as legendas já desenhadas e prontas, agora é a hora de colorir. A gente pode optar duas técnicas. Ou o aluno vai observando a imagem e colore aqui, ou ele devolve o papel vegetal em cima da imagem para colorir. Vamos começar a pintar. A dica é fazer primeiro um contorno fininho, né, fazendo a moldura da forma, né, com a cor escolhida, e depois pintá-la sempre na mesma direção. As mãos devem estar sempre muito limpas para mexer em papel vegetal, que engordura muito facilmente. Então é importante falar para os alunos lavarem bem as mãos antes de começar o trabalho. Agora só falta fazer as legendas passando a limpo, né, o que eu já tinha esboçado anteriormente. A gente nomeia cada uma das classes. E vamos dar o título. Agora está feito o croquis. Ele tem um título e uma legenda explicativa e é uma representação cartográfica da realidade.